Bom dia, Joseval, bom dia a todos. E a gente começa contando por que hoje é o Dia Mundial do Pedestre. Quem gosta de rock, quem gosta de música em geral, sabe que tem aquela capa dos Beatles, do disco Abbey Road, quando eles atravessam a rua em cima de uma faixa de pedestres. Essa foto foi batida no dia 8 de agosto do já longínquo ano de 1969. E por isso, aproveitando o ensejo, foi instituído aí o Dia Mundial do Pedestre, já que os Beatles foram tão respeitosos com a faixa, aproveitaram a data para instituir aí um dia de ações de conscientização para a melhoria do pedestre, porque afinal de contas, somos de fato todos pedestres em algum momento. Você pode dirigir na maior parte do seu tempo, ou então andar de metrô e de trem, mas em algum momento a gente tem que pôr o pé na rua. E eu decidi dar uma volta aqui pelo cruzamento mais icônico de São Paulo, imortalizado também por meio da música, que é o cruzamento da Avenida Ipiranga com a São João, que até conta, inclusive, com aquelas faixas em X pintadas de verde, que não são tão usadas assim pelos pedestres, né? Alguns usam, mas a maioria acaba atravessando diretamente pelas faixas tradicionais. Agora, tem até uma faixa da CET ali pedindo educação, respeito e cidadania, lembrando do Dia Internacional do Pedestre. E beleza, de fato, essas condutas têm que estar mesmo no pensamento de todo mundo. Só que às vezes é difícil ser pedestre na cidade de São Paulo quando a gente se depara com calçadas tão danificadas, já que o meio primordial de transporte do pedestre vai ser a calçada. A gente não vai ficar andando no meio da rua. E como são mal cuidadas essas calçadas do cruzamento tão icônico da cidade de São Paulo. Tudo remendado, tudo cheio de buraco, com desníveis em relação às tampas dos poços de serviço. E são esses problemas que já deram ao cabeleireiro ouvido pela reportagem da rádio Jovem Pan. Conversei com ele agora há pouco. E ele falou que ele já teve problemas, tropeça direto, inclusive já teve torções e problemas no pé por causa dos buracos da avenida. É muito difícil ser pedestre na cidade de São Paulo, andar a pé é complicado? Ah, não é muito fácil não, viu? As calçadas são péssimas, atravessar, os faróis são muito rápidos, é complicado. Você mesmo já tropeçou nos últimos dias, torceu o pé por causa de alguma calçada danificada? Ah, já. Eu tenho um problema no pé direito que está terrível, de tanto torcer o pé. Por causa de calçada ruim? Por calçada. Esse entrevistado que a gente ouviu foi o cabeleireiro Pedro Souto, que falou com a reportagem da Jovem Pan. E às vezes a gente tem os problemas da cidade se somando. Você já tem as calçadas complicadas, uma certa falta de cortesia, às vezes, dos motoristas e também semáforo quebrado. A jovem aprendiz Stephanie dos Santos conta pra gente que ela trabalha ali perto da Avenida Rio Branco e ali soma-se tudo isso. Semáforo quebrado, com falta de paciência pro motorista, o pedestre acaba levando a pior. Tem um ponto ali da Avenida Rio Branco que o farol tá quebrado. E assim, muitas vezes tem gente que... Eu trabalho ali perto. E aí, tipo, na hora do almoço, assim, que tem mais movimento de pedestre, eles não param em nenhum momento, assim. Tá vendo que tem muita gente pra passar, ninguém respeita e eles não param. O cabeleireiro Daniel Lopes, ele atravessa também as ruas do centro da capital paulista e explica pra gente que não só as calçadas são problemáticas, mas ele tem que desviar de muito lixo pelo caminho. É difícil ser pedestre em São Paulo? Muito. O que eu percebi é muito lixo, por exemplo, na rua, né? Então você tem que desviar do lixo. E além do lixo, as calçadas são mal pavimentadas. Então é um pouco difícil, sim. Bom, aí alguns relatos, portanto, Joseval, Vitor, amigos do Jornal da Manhã, e vale também um pequeno puxão de orelha para o pedestre. Eu andei aqui pela Avenida São João, pela Ipiranga, mais um pouquinho pela São Luís, e muitas vezes eu vi também o pessoal atravessando antes do sinal ser aberto para o pedestre. É claro que também eu vi que para uma pessoa, por exemplo, que usa uma bengala, algum equipamento que ajude na locomoção, que a pessoa tenha velocidade reduzida, o tempo do semáforo às vezes é um pouco exíguo. Ela não consegue às vezes fazer a travessia completa. Mas tem muito pedestre que podia esperar mais um pouquinho. Então fica esse puxão de orelha também. Mas
no geral, a gente sabe, o pedestre é a parte mais fraca dessa equação. Então, até olhando ali os dizeres da faixa da CT, educação, respeito e cidadania, para que esse dia inspirado nos Beatles não termine só em help para os pedestres. Do centro de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Pois é, né, professor? O pedestre tá precisando mesmo de ajuda, né? É uma data que não tem muito o que comemorar, né? É verdade, é verdade. É terrível. Pedestres sofrem em São Paulo. Nós falamos sempre o exemplo da Pamplona aqui com a Paulista, vai descendo, Santos, Jaú, que não tem espaço, porque tem o orelhão, tem a árvore, tem um poste e aí tem um espaço para passar uma pessoa. Então, na hora do almoço... A banca de jornal também, né? Banca de jornal, muito bem lembrado, isso que eu não tenho ambulante. E aí você anda pela rua, as pessoas andam aqui na hora do almoço, na região da Paulista, é uma verdadeira loucura. E isso tem de ser enfrentado e devidamente resolvido. Mas não adianta, passa o tempo, entra a gestão, sai a gestão e continua... Tudo na mesma, né? Pois é, teve aquele projeto que vai multar os pedestres, né? Uma resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Isso é fantástico. Ela entraria em vigor esse ano, foi adiada para 2019, mas ainda está mantida, né? Deve entrar, se nada mudar, deve entrar em vigor no ano que vem. Isso é uma enorme bobagem. Agora, um pouquinho de cultura inútil é sempre bom. Vamos lá. Vamos lá. A capa do disco deu uma polêmica, essa capa aqui no Brasil. Teve programa de televisão, isso em idos tempos, né? Que ficavam discutindo essa capa aí, porque dizia que o Paul McCartney está descalço. Você observa que ele está descalço. E que ele teria morrido. E que era, portanto, um clone do Paul que está... sósia. E ao fundo lá à esquerda, na calçada da esquerda, tem uma moça chorando ao lado daquele veículo lá. Tem um Fusca tal, mas mais ao fundo, que seria viúva tal. E isso aqui foram semanas. Eu sei porque eu fui testemunha assistindo as bobagens na televisão, acho que foi na Tupi, se não me engano, faz tempo isso. Toda a polêmica dessa capa, etc. Tal. E esse disco é um disco célebre, né?